Eu tenho para vocês. Ontem, aliás, durante toda a semana a gente falou muito sobre essa situação, a construção dessa situação. Muita gente estava ignorando isso, né? Não só a mídia chamada corporativa ou tradicional, como também muitos canais na mídia alternativa não trataram desse tema com a devida importância. Inclusive, muita gente desacreditou, em função dos conflitos anteriores dos países do Conselho de Cooperação do Golfo com os Houthis do Iêmen, que essa coalizão fosse efetivamente ser estabelecida. Foi estabelecida. Tem gente que ainda tenta suscitar a ideia de que seria uma coalizão não operacional. Eu quero reiterar que tudo leva a crer que essa coalizão será sim operacional, em função, inclusive, dos monitoramentos que nós estamos fazendo e dos deslocamentos de navios de guerra para o Mar Vermelho. Ninguém vai brincar de fazer esse deslocamento deste tamanho, anunciar uma coalizão e permitir que os Houthis do Iêmen permaneçam bloqueando o Mar Vermelho inadvertidamente. A impressão que eu tenho que nós caminhamos para uma situação em Gaza de uma tragédia total, né, de um impasse total em relação, inclusive, à perspectiva de que seja decretado um cessar-fogo, mesmo com esforços de países como os Emirados Árabes Unidos, que estão pedindo novamente no Conselho de Segurança uma resolução urgente que possa determinar um cessar-fogo incondicional. Muito provavelmente, novamente, será vetado pelos Estados Unidos. Essa é uma situação que deve estar ocorrendo agora, no momento em que nós estamos conversando, ou deve estar para começar. É uma situação que está aí latente no Conselho de Segurança, né? Então os Emirados, que são um dos 10 membros não permanentes, novamente chamaram uma reunião para tentar solicitar um cessar-fogo humanitário em Gaza. Muito provavelmente não vai acontecer. Agora, o que está surgindo, e a gente conversou bastante sobre isso ontem, nós estamos construindo toda essa percepção há muitos dias. Quem está acompanhando o canal sabe, né? A Lica está nos trazendo que a reunião foi adiada. Obrigado, Lica, boa noite, seja bem-vindo. Mas quero dizer para vocês o seguinte, que a percepção que nós temos é que há uma tentativa de criar um cenário, na prática, de controle do Mar Vermelho, colocando o Mar Vermelho sob o guarda-chuva de tropas da coalizão dominada pelos Estados Unidos, em prejuízo de outros interesses e assegurando que Israel possa ter a operação do Porto de Eilat a partir do Mar Vermelho e a utilização também dos interesses dessa aliança do Canal de Suez sem maiores empecilhos, sem maiores problemas. A questão, basicamente, é a seguinte, no contexto que eu consigo apreciar. Para formar essa coalizão, os Estados Unidos chegaram a cogitar, convidar o Brasil, a Índia, a China, parece que nenhum desses países aceitou. Mas já estava dada praticamente como certa a participação dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. E pela última informação que a gente recebeu, esses países estão fora. Então, pela última informação que nós recebemos, e aí talvez responda um pouco a pergunta do Bruno Campos Garcia, boa noite, né? Ele pergunta que nova rota da seda bloqueada. Bruno, eu não faria essa afirmação assim em caráter peremptório, por quê? Porque eu vejo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que são aliados, inclusive eventualmente estariam proporcionando uma rota terrestre alternativa para Israel a partir dos portos dos Emirados Árabes Unidos na região do Golfo Pérsico para poder levar aí os víveres, os materiais que Israel precisa nesse contexto de guerra, por dentro da Arábia Saudita, passando pela Jordânia. Ontem eu mostrei o mapa, tá? Mas me parece que, se confirmado o fato de que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que são aliados próximos dos Estados Unidos, e por que não dizer, tem um ótimo trânsito, inclusive em relação a Israel também, independente de aspectos formais, tá? O fato deles não participarem acende uma luzinha para a gente não conseguir fazer uma afirmação que o jogo está definido. Porque provavelmente eles não tenham participado para não fechar as portas em relação à perspectiva de que maneira se definirá o controle dessas rotas pelo Mar Vermelho, que efetiva e claramente são parte dessa nova rota da seda. Então,
a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, tudo leva a crer, no contexto da informação que a gente tem disponível nesse momento, são informações muito dinâmicas, que não participarão dessa coalizão. Isso nos traz alguma surpresa, e nos traz também algum tipo de dúvida em relação ao fato se efetivamente, a partir do anúncio do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que anunciou uma coalizão, para você que está chegando agora, multinacional, para proteger o transporte marítimo do Mar Vermelho dos ataques Houthis, que o Austin diz que são ataques proxy promovidos pelo Irã, nos traz dúvida. A coalizão seria formada, segundo a primeira informação oficial, por Estados Unidos, Reino Unido, Bahrein, Canadá, França, Itália, Holanda, Noruega, Seychelles e Espanha. Surgiu aqui a Espanha também, no último momento na lista. Tá? Então seria praticamente uma coalizão de países da OTAN, com eventualmente alguma participação adicional. E é interessante notar que também nesse anúncio desta coalizão multinacional para proteger o transporte marítimo, num primeiro momento, não está também o nome de Israel, tá, gente? Não está o nome de Israel. Não está, porque ontem estavam aparecendo listas onde estava o nome de Israel ao lado do nome da Arábia Saudita, ao lado dos Emirados Árabes, em algumas listas até estavam presentes o Omã e o Catar. Então, quer dizer, os países árabes, exceto Bahrein, pode ser um representante dessa coalizão do Conselho de Cooperação do Golfo, e Israel estariam ausentes dessa lista, tá? Estariam ausentes dessa lista.